A inovação ela só vai ser entendida como tal quando você muda um determinado processo, um determinado serviço ou um determinado produto de uma maneira a que ele esteja evoluído em relação ao anterior e que você tenha agregado valor naquilo que você fez. Se não tiver valor, não é inovação. Você não depende de investimentos em tecnologia ou em ferramentas ou coisas sofisticadas. Às vezes é mudar a maneira de atendimento. Às vezes é mudar um padrão de relacionamento com o cliente. Claro, a gente aprende com livros, com cursos, com ensinamentos, né? Mas o grande livro a ser lido na vida são as pessoas. Né? Tem muita gente que associa liderança à comunicação, carisma ou capacidade de motivar pessoas. Mas na prática, a liderança de verdade costuma ser testada em contextos bem mais difíceis. Quando o ambiente é complexo, quando a mudança pressiona a operação, quando a empresa precisa evoluir sem perder consistência e quando as decisões envolvem pessoas, cultura, resultado e futuro ao mesmo tempo. No episódio de hoje, a conversa é sobre esse tipo de liderança. A liderança que não aparece só no discurso, mas na forma de ler contextos, tomar decisões e, principalmente, conduzir transformação. Dr. Omar Tarra está aqui conosco e gostaria de agradecê-lo por essa presença, agradecê-lo por dedicar esse tempo ao nosso The Sprint Session e trazer toda a sua experiência de vida, trazer toda a sua vivência de negócio e, mais do que isso, essa paixão por transformação, essa paixão por inovação que está aí ao longo de toda a sua carreira. Então, Dr. Omar, eu agradeço a presença do senhor, enfim, vou aqui falar um pouquinho sobre tudo isso que me faz admirar essa trajetória do Dr. Omar, mas antes de tudo gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no nosso podcast. Eu muito feliz de ser convidado por vocês aqui para participar, né, do Sprint. É realmente um podcast muito interessante e vamos bater um papo sobre inovação, sobre liderança, né, esses assuntos tão importantes para nós. Que legal. E Dr. Omar, acho que um ponto assim para startar a nossa conversa, eu gostaria de trazer esse currículo do senhor, essa vivência do senhor e até entender, né, um profissional da medicina, um profissional que até hoje exerce a medicina, né, pratica ali vive, vamos dizer, da medicina, mas foi também para o lado da gestão, para o lado da transformação de negócios, e mais do que isso, quando a gente olha para o currículo, é um currículo que provoca inveja, né, eu olho aqui todas as formações, passou por todas as grandes escolas de negócio, né, Cambridge, MIT, Babson College, Fundação Dom Cabral, Getúlio Vargas, enfim, um médico que sai da área técnica e que vem também aqui para o campo da gestão. Queria conhecer um pouquinho dessa história e também dessa atuação profissional que naturalmente, a partir de todo esse campo aí de conhecimento, o senhor atua em posições de conselho de cooperativas, conselho de empresas privadas, enfim, está atuando aí em regiões distintas do país, trazendo e motivando para esse tema que é a inovação e a transformação de negócios. Então, eu queria conhecer um pouquinho da história do Dr. Omar, como que ele começa ali na medicina, que momento que vem esse start, poxa, além da medicina eu vou para a gestão, eu vou aqui provocar as pessoas para transformação, para inovação e motivar, enfim, para que os negócios estejam sempre competitivos nesse ambiente que a gente sabe que é complexo e um ambiente que tem oscilações e variações significativas no decorrer dos últimos anos. Essa minha tendência para estar sempre na área de gestão, né? Na verdade, ela começa muito cedo, né? Desde criança, né? Porque, assim, eu tive muita influência do meu avô. Meu avô, descendência árabe, né? Ele tinha muitos negócios e, muito novo, eu fiz assessoria para ele. Então, meu avô, ele tinha, para você ter uma ideia, na nossa cidade lá, ele tinha 52 casas de aluguel. Eu tinha 12 anos e quem fazia a gestão dos aluguéis, quem recebia, quem fazia os contratos, tudo desde aquela época era eu. Então, eu sempre fui muito estimulado, desde muito novo, a trabalhar
trabalhar e trabalhar com gestão e fazer negócio e fazer comércio, né? Como uma boa descendência árabe, né? Aí eu fiz o curso de medicina, me formei, trabalhei um período com saúde pública, aprendi nesse período de saúde pública, inclusive tive uma formação que até você nem colocou aí, tive o curso de gestão em saúde pública pela Fiocruz, que é uma instituição que eu gosto muito, né? Uma de grande reputação aqui no Brasil e até no exterior, né? E aí eu aprendi muito sobre gestão no setor público. Inclusive atuei aqui na Secretaria de Saúde de Londrina, na Secretaria de Estado do Paraná, né? Fizemos vários trabalhos. Na época ajudamos a estruturar a rede do município, é uma parte da minha biografia que aparece menos, mas eu fiz bastante coisa no setor público. E depois entrei na radiologia, fiquei como radiologista, estou como radiologista e ultrassonografista até hoje, e desenvolvi uma carreira de gestão já sendo médico. Né? Sendo médico. E aí foi interessante que foi uma coisa muito natural, sabe? Eu entrei... Primeiro que quem faz radiologia acaba tendo já uma ligação com o business, porque para você trabalhar como radiologista, você tem que adquirir um aparelho, você tem que montar um serviço, ou você tem que vincular um serviço grande, né? Então, desde o início, a gente tem que fazer negociação com grandes empresas, com empresas fabricantes de aparelhos e se posicionar dentro do mercado. Então, não é aquela visão clínica tradicional, né? Além da visão clínica tradicional, você tem que ter essa formação em negócios, né? Também eu já tinha essa base. E depois eu entrei no sistema Unimed, já há quase 30 anos que eu estou no sistema Unimed, e desenvolvi uma carreira dentro do sistema Unimed, né? No início fui conselheiro fiscal, né, da Unimed Londrina, fui durante 2 gestões conselheiro fiscal, depois fiquei um tempo em alguns comitês de radiologia, comitê de ultrassonografia, e depois fui convidado a participar da diretoria, fui diretor de provimento em saúde. Nessa fase, como diretor em provimento em saúde, nós tivemos que fazer negociações com praticamente todos os grandes prestadores de Londrina e da região. E nesse momento também surgiram grandes oportunidades. Para mim, o sistema Unimed é muito pródigo, né? Muito em oferecer oportunidades de educação, de ensino, e eu aproveitei todas. Então, todos os cursos que apareceram, eu fui fazendo, fiz GV 2 vezes, fiz Dom Cabral, esses outros cursos que você falou, e todos vinculados a uma oportunidade que me foi oferecida dentro da Unimed. E depois, como presidente da Unimed Londrina, também tivemos que realizar uma série de atividades. O hospital da Unimed Londrina surgiu na nossa gestão, o pronto atendimento foi na nossa gestão, várias situações de verticalização, várias negociações sempre nessa área. Depois eu fui para a Unimed Paraná, como diretor de inovação e desenvolvimento, aí já acho que essa parte é mais conhecida, né? Mas eu sempre tive muita curiosidade, sabe? Eu sempre gostei de estudar muito, sempre tive muita curiosidade e sempre gostei de atualização, principalmente atualização tecnológica. Então, isso é que vem me movendo até hoje, né? Nesse sentido. Que legal, se me permitir falar rapidamente aqui, doutor, um currículo invejável, né? E fico muito feliz hoje a gente subindo no elevador. Falei, doutor, ainda sobra tempo para medicina? O senhor falou, não, essa ainda é a minha prática do dia a dia, né? Então o senhor consegue aqui linkar a prática, aquilo que o senhor formou, aquilo que imagino que seja uma paixão do senhor, desde lá das formações iniciais, com uma vivência de gestão, e que daí eu quero aqui destacar, né? Hoje, conselheiro da Unimed, da Federação das Unimedes do Paraná, conselheiro do Sicredi-Dexis, conselheiro da Nexdom e da Faculdade Unimed. Faculdade Unimed, exatamente. Faculdade Unimed. Tem outros conselhos aí. Mas assim, eu acho que eu gosto muito de ser médico. Eu acho que isso é uma questão fundamental. Porque você ser médico é você se relacionar com o outro e numa condição que você pode ajudar o outro de uma forma bem objetiva, né? Então, posso te dizer que ainda pratico
clínica, né? Pratico ultrassonografia, eu tenho uma clínica de ultrassom, faço exames todas as semanas, pelo menos 2 ou 3 dias por semana, eu faço exames na minha clínica, e aquele momento em que eu estou ali dentro da sala, fazendo um exame de ultrassom e conversando com o paciente e entendendo melhor de que forma eu posso auxiliá-lo, né? Talvez seja um dos meus melhores momentos, sabe? Eu fico muito realizado, gosto muito, fico muito feliz e vejo que muitas pessoas procuram a gente às vezes exatamente para ter um diagnóstico mais adequado, né? Ou até porque a gente tem paciência de ouvir também, então isso tudo vai enriquecendo também o trabalho da gente. Eu vou fazer já um link aqui, né? Eu imagino que essa humanização do atendimento, esse respeito, vamos dizer, pelo paciente ali na ponta, entendendo que é uma dedicação para aprofundar na realidade dele, para aprofundar, às vezes, até quem é aquela pessoa que está ali, além do exame que ele está realizando e tudo mais. Eu imagino que também na ponta o senhor deve aprender muito e trazer isso para o campo da gestão, porque imagino que cada diálogo, eu como empresa de pesquisa, falo assim, olha, cada pesquisa, cada diálogo, cada pessoa que a gente conversa, a gente tem insights para trazer para o campo da gestão, e muitas vezes os gestores não percebem isso, né? Que na conversa do dia a dia, no trato com cada cliente, eu não sei se o senhor sente que isso lá na medicina tem. Pô, estou aprendendo lá no consultório com os meus pacientes, únicos, cada um no seu comportamento, mas isso impacta numa decisão estratégica muitas vezes, porque eu aprendi o contexto, a rotina de vida. O senhor sente isso também, doutor? Não? Eu sinto. Eu acho que hoje em dia o mindset, né, de você estar numa gestão de um empreendimento, ele é muito diferente daquele mindset tradicional que sempre foi colocado para nós, né? Eu acho que o empresário tradicional, e eu tive essa formação, né, sempre trabalhou preocupado com o planejamento, né? Fazer um trabalho que tenha sido planejado previamente. Segundo, execução. E terceiro, resultados. Então, business é planejamento, execução, resultado. Esse é vamos dizer, o mindset convencional. Mas nessa equação, muitas vezes não entra um aspecto fundamental, que são as pessoas. Porque, veja bem, todo mundo depende de todo mundo, né? E todas as pessoas são importantes. Sim. Sabe, assim, eu acho que se você não tiver essa concepção, você já começa perdendo. Se você não tiver respeito pelas pessoas, se você não tiver, vamos dizer, carinho, interesse pelas pessoas, né, realmente o teu negócio não vai dar certo. Eu não acredito em alguém que tenha dito assim, não, eu fiz meu negócio e não estou nem aí com as pessoas. Não existe isso. Não existe, sabe? Quer dizer, esse para mim é um referencial fundamental. Primeiro, porque é um ser humano que você tem que respeitar. Segundo, porque a gente aprende com todo mundo, né? Às vezes a pessoa mais simples, mais humilde é aquela que está trazendo o maior conhecimento, a informação mais importante para você, né? Eu me lembro quando eu trabalhava numa clínica grande aqui em Londrina, às vezes a gente tirava um dia assim e a gente sentava na recepção, sabe? A gente ficava olhando assim na recepção, ficava vendo a reação das pessoas, como que elas estavam se comportando ali na recepção, o que elas precisavam. A gente observava muito o comportamento dos colaboradores atendendo aqueles pacientes, né? Tudo isso é fundamental, né? Se você aprende com as pessoas, né? Você não aprende, claro, a gente aprende com livros, com cursos, com ensinamentos, né? Mas o grande livro a ser lido na vida são as pessoas. Né? Então eu sempre tive essa percepção e gosto, acho que agora já está até meio tarde para mudar, né? Mas eu gosto muito desse referencial. E já falei para o senhor e admiro muito, eu falo que quando eu entro no Instagram do senhor, né, já falei isso 2, 3 vezes, porque eu vejo o quanto que o senhor gosta de pessoas nas suas publicações, sempre preocupado com questões de mundo, sempre preocupado com temas que geram algum tipo de provocação nas pessoas. Isso é muito evidente lá nas suas publicações, né? Mas, doutor, eu quero aqui fazer já dando sequência, e antes de entrar na inovação em si, mas um tema ainda mais geral, eu vejo que muitas pessoas estão em processo, a maioria das pessoas tem formações técnicas, muitas vezes que não são na área de gestão,
E aí vamos falar de setores distintos, pode ser um médico, mas pode ser um arquiteto, pode ser um engenheiro, olha, começou com a construtora pequenininha, o engenheiro, e aí aquilo cresceu, tomou corpo e por aí vai. Qual que é o grande momento e que o senhor entende que é a grande mudança que acontece quando você sai dessa atuação mais técnica, quando você deixa de olhar especificamente para aquilo pelo qual você se formou e tecnicamente, muitas vezes a gente tem uma atuação excelente, mas a gente vai para uma posição de liderança. O que o senhor entende que muda no mindset, que deve mudar na cabeça das pessoas, que as pessoas precisam começar a prestar atenção no dia a dia dela, falar, pô, agora que eu virei líder, o que eu tenho que me atentar no meu dia a dia? Então, existem vários tipos de liderança, né? Liderança não é um modelo só. Nós tivemos aquelas lideranças mais antigas, que eram lideranças até um pouco autoritárias. Olha, siga o líder. Então o líder vai caminhando, todo mundo vai atrás. Esse era o modelo antigo de liderança, né? Depois, né, você tinha o líder, vamos dizer, mais democrático, né? Então ele vai andando e todo mundo vai do lado, né? Na verdade, hoje o líder, ele está praticamente atrás das pessoas. Né? Na verdade, você como líder, você tem vários conceitos de liderança, né? Para mim, o conceito mais interessante de liderança é que o líder é aquela pessoa que está habilitada a servir. Mas quando eu falo servir, eu não falo de servidão, eu falo de serviço mesmo, sabe? Se você quer liderar um determinado processo, se você quer liderar uma determinada empresa, você tem que estar integralmente a serviço daquele modelo de trabalho que você está, vamos dizer, ocupado com. Você tem que estar integralmente voltado para aquilo. O que ocorre hoje é que as pessoas elas ficam muito dispersas. E as pessoas, principalmente as gerações mais novas, elas já querem às vezes galgar posições, vamos dizer, de liderança, mas sem ter vivido a perspectiva de ser liderado. Então, o grande aprendizado para você ser líder, em primeiro lugar, é você aprender a ser liderado. Liderado no sentido de estar aprendendo com alguém, se inspirar em alguém, ter modelos. Sempre eu considerei um aspecto fundamental a questão da gente ter modelos. Eu me lembro que alguém uma vez falou isso para mim, falou assim, olha, uma das maneiras mais fáceis de você evoluir na vida é você ter modelos. Eu acho que foi no curso do Babson College. E eu lembro que no curso do Babson, que discutia muito modelos de governança, o Babson discute muito sucessão, né? Sucessão dentro das empresas, por que o pai é empreendedor, o filho às vezes não é tão dedicado, o neto acaba nem cuidando da empresa, né? Então, a Babson é uma empresa, um colégio americano que é muito dedicado a esse estudo, né? É o problema da falta de modelos. Então, se eu pudesse dar um conceito, uma recomendação, é assim, busque um bom modelo. Busque um bom modelo. Esse bom modelo é que vai te inspirar. Às vezes ele não é um modelo completo, ninguém é um modelo completo, né? Sim. Mas ele vai te inspirar, ele vai te fornecer informações. Então eu tive muitos bons modelos na minha vida, né? Comecei falando do meu avô. Né? Tive professores muito bons, professores nos quais eu me inspiro até hoje. Tive chefes com quem eu trabalhei também que eu me inspirei. Então, eu acho que esse seja um caminho, pelo menos para mim, foi um caminho mais interessante, mais adequado. E o que o senhor, quando começa a assumir esses cargos de liderança, o que o senhor falou assim, poxa, o que são skills que eu tive que desenvolver, não tive que desenvolver porque não tinha, mas entendeu, olha, isso daqui é extremamente relevante. Eu assumi esse cargo, imagina um médico que hoje está na sua posição, se formou, está lá no consultório, tem uma clínica com uma especialidade específica, enfim, e aí ele começa a assumir cargo de gestão, seja ou ele é convidado para se tornar diretor de um hospital, ou diretor de uma operadora de plano de saúde, ou uma cooperativa, ou até da própria clínica cresce, ele acaba ali assumindo uma posição de liderança. O que são skills que na visão do senhor não pode faltar, ou que o senhor, quando cresceu, falou, poxa, agora eu preciso me atentar a essas capacidades?
Então, existem diversos skills que são importantes, são fundamentais para que a pessoa assuma uma posição de liderança, né, numa empresa, no empreendimento, ou às vezes num determinado processo, né? Mas tem 3 aspectos que eu considero fundamentais. O primeiro é a base técnica. Você tem que ser bem informado na sua área. Então, não adianta você fugir disso. Você pode arrumar atalhos, mas você tem que ter uma base técnica bem fundamentada, né? Não estou dizendo que não existam líderes que às vezes prescindiram de ter uma faculdade, uma universidade, mas você tem que ter uma base técnica. Esse é o primeiro skill que eu acho fundamental. O segundo é o aspecto observacional, ou seja, você tem que estar sempre atento ao que está acontecendo com você, à sua volta e no universo. Se você não tiver esse aspecto observacional, você tem que ter a capacidade de sair de você e se colocar na posição do outro e enxergar o que está acontecendo em volta. Isso é muito difícil. Normalmente as pessoas elas têm muita dificuldade de sair de si mesmas, se colocar na posição do outro e enxergar o que está acontecendo. É muito difícil. Então isso é uma coisa que tem que ser desenvolvida, né? E o terceiro skill que eu acho fundamental é integrar conhecimentos. É integrar múltiplos conhecimentos. Então, integrar conhecimento de imagem com conhecimento de tecnologia e integrar conhecimento de tecnologia da informação com conhecimento de gestão e de inovação. Integrar conhecimento de inteligência artificial com humanização. Então, se a gente não fizer esse link, então realmente nós não vamos estar cumprindo a nossa função aqui. Qual que é a nossa função? A nossa função é fazer com que a nossa vida, a vida das pessoas e o mundo seja cada vez melhor, um lugar melhor para se viver, né? Então essa é a função comum de todos, é essa aí, né? Sabe que o senhor traz vou fazer um parênteses aqui, né? O senhor traz um tema que eu, na minha leitura, talvez na minha atuação profissional, quando eu falo da LITS, que é o nosso braço de consultoria e estudo de mercado, eu sinto que muitas vezes a gente apresenta pesquisa, a gente apresenta trabalhos de inteligência, e muitos líderes não querem sair daquela leitura que ele tem do próprio negócio e se abrir a entender o que os outros estão pensando. Então a gente chega, mas ele continua preso que o negócio dele é o melhor, ou que o negócio dele está conectado ao público, que ele criou aquilo e entende que é aquilo. E muitas vezes, e o senhor traz um papel que na minha leitura é fundamental, qual que é a minha capacidade como líder de sair da minha situação e conseguir observar coisas que muitas vezes eu não quero, não gostaria de ouvir, não gostaria de vivenciar, não gostaria de estar nesse ambiente que talvez está ali se apresentando para o meu negócio, mas como que eu me abro a entender tudo isso e talvez fazer com que o meu negócio se adapte a tudo isso, ou que eu seja competitivo dentro de todo esse ambiente. E para mim essa leitura que o senhor traz, ela é fantástica, porque muitas vezes as pessoas vão falar de liderança e vão falar daquelas soft skills mais tradicionais, a comunicação, a capacidade de comunicação, a capacidade da feedback e tal, que são importantes. Sim, também. Todos são importantes. Mas o senhor traz uma leitura mais estratégica, né? Olha, eu preciso me conhecer e eu preciso conhecer o que está acontecendo conhecer o que está acontecendo no meu entorno para que eu possa ter ações que impactem as pessoas, os negócios, levem resultados. E aí eu quero já entrar um pouco mais no nosso tema, e aí eu quero falar desse cenário, desse mundo que a gente vive hoje, um ambiente extremamente complexo, competitivo, modelos de negócios que muitas vezes substituem negócios tradicionais rapidamente, ou até, eu costumo dizer, né, a gente aprendeu lá atrás o ciclo de vida de produto, que ele cresce, que ele nasce, ele cresce, atinge a maturidade e vai para o declínio. Eu falo que hoje isso virou em alguns segmentos praticamente, ele nasce, cresce e morre se você não se atentar às movimentações que estão acontecendo lá fora. E aí eu pergunto para o senhor, né, como liderar em ambientes complexos como esse? O senhor que lida com transformação, que lida com inovação, que lida com negócios inovadores, como liderar em ambientes complexos? Eu preciso acelerar todo vapor, eu preciso também ter maturidade para entender algumas situações, porque também tem gente que olha para esse ambiente e acha que tem que acelerar de toda maneira. O senhor, com toda essa vivência, o que o senhor traz de percepção sobre como liderar em ambientes complexos?
Olha, realmente nós estamos vivendo num mundo bastante complexo em todos os sentidos, não só na parte negocial, como na parte de business, como na parte econômica, até na parte comportamental. Então nós estamos observando diversas tendências que às vezes nem existiam antes e que estão hoje interferindo no nosso negócio. Então, eu hoje estou vivendo uma situação em que uma guerra lá no Oriente Médio está interferindo no meu dia a dia. E não adianta eu ignorar, falar, não, eu não tenho nada a ver com isso. Né? O preço do diesel já começou a subir. Né? Então, o preço do diesel subindo, todas as outras coisas vão subir. Então, o primeiro aspecto fundamental é você estar atento a fazer uma leitura, né, desse universo e de que maneira ele está impactando no seu negócio. Tem uma outra coisa que eu sempre falo, sabe, Renato, que eu acho fundamental. Às vezes você tem um negócio muito bem estruturado e ele está funcionando bem, né? Ele está indo bem. Então, às vezes você não precisa fazer grandes modificações, grandes inovações. Você consegue manter aquele modelo de negócio, né, por um bom tempo. Você só tem que ficar atento, às vezes, a determinadas perspectivas relacionadas a canais de distribuição, relacionamento com o cliente, mas o core do negócio, às vezes, você em si, você não precisa mudar. Né? Dou um exemplo da minha clínica. A minha clínica, eu tenho uma clínica de ultrassom e lá é um modelo de atendimento médico. A ultrassonografia é um modelo humano dependente. Então, eu tenho que ter um médico que atenda, eu tenho que ter um paciente que vá lá realizar um exame, eu tenho que ter um equipamento moderno, de último tipo, eu tenho que ter pessoas ali que façam a recepção, eu tenho que ter uma infraestrutura tecnológica de entregar exames online, mas também eu tenho que ter ainda o exame físico, porque tem pessoas que querem o exame físico impresso num papel, eu tenho que ter uma capacidade de retorno ao médico, dizendo para ele qual que é o resultado do exame, eu tenho que ter um bom relacionamento dentro da comunidade médica, eu tenho que ter uma reputação adequada. Veja bem, essas habilidades, competências, esses skills que eu estou dizendo, são coisas muito antigas, não são coisas novas. Né? E essa profissão, ela resiste até nos últimos 80 anos, dessa maneira. Né? Na área educativa também, na área de educação, mudam as ferramentas, né? Mas o processo educativo é o mesmo. Nós aqui estamos trabalhando com educação, nós estamos aqui tentando passar alguns conceitos, algumas novas maneiras de pensar, né? Você tem um aluno, você tem um professor, né? Agora, eu acho que no empreendimento você tem que estar sempre buscando entender o que você pode modificar e no que você pode melhorá-lo, mesmo quando ele é muito bem sucedido. Aliás, a melhor hora de modificar um negócio é quando você é bem sucedido. Então, sempre eu digo, tem alguns empresários, tem às vezes alguns profissionais que perguntam, poxa, mas qual a hora de inovar? Então, na crise? Na crise você pode inovar, mas é a pior hora. A melhor hora é quando está tudo bem. Quando estiver tudo bem, vai lá, rever teus processos e tira ali de dentro um outro processo diferente daquele que você tem habitualmente e começa a desenvolver uma prova de conceito daquele novo processo. Alguns chamam de motor 2, alguns chamam de POC, né? Mas deixa o teu negócio principal ali funcionando, né? O teu core, mas vai desenvolvendo um outro negócio. Às vezes esse outro negócio é o que vai realmente frutificar. Né? É o caso da Apple, é o caso da Amazon, é o caso de todas essas grandes empresas, né? Todas elas surgiram com uma determinada função. A Amazon, né, era uma distribuidora, né, uma livraria, né, uma vendedora de livros que apareceu para disputar com a Barnes Nobles, que era a maior rede de livrarias dos Estados Unidos, e hoje a Amazon tem tudo, né? Hoje o grande business da Amazon, por exemplo, é a nuvem, né, que hospeda bilhões de dados, né, na nuvem. Né? Você pega a própria Apple. A Apple, que começou fabricando computadores, né, o famoso Mac, né? Hoje o grande negócio da Apple é o celular.
né? Não é nem celular, nem pode chamar mais de celular, né? É um outro tipo de equipamento que praticamente está concentrando todas as atividades do indivíduo. Hoje você não tem nem chip, o chip é virtual, os dados todos estão na nuvem, né? Então eu acredito que você tem que pegar o teu negócio e pouco a pouco ir transformando. Como, por exemplo, vocês estão fazendo com a Leads. A Leads, que é uma empresa de pesquisa, de estratégia e que faz um trabalho muito bom, muito bem estruturado, hoje está evoluindo para um outro modelo negocial. Continua, claro, atendendo as empresas, fazendo as pesquisas, mas hoje entrando numa área de formação de empresários, formação de novos empreendimentos, tentando repensar a sua relação com a própria comunidade, né? E eu acho que esse que é o espírito mesmo, né? Poxa, eu até agradeço a fala, essa referência, né? E sabe que enquanto o senhor falava, fiquei pensando muito em alguns casos que a gente tem, né? Porque essas falas nos inspiram aí, lembrando cases que a gente tem no escritório, clientes e tal. E eu sempre conto uma história, né, de uma escola que nós tivemos uma relação. E essa escola tinha ali, sempre mantinha um número de 1.000 alunos, historicamente, numa cidade no qual ela atuava. E aí, um determinado gestor que assume essa escola, passou ali um tempão, não teve troca de gestão, e essa escola, ela foi perdendo aluno. Então, no primeiro de 1.000 alunos foi para 970, depois 920, daí 800, daí 700, e quando chegou com próximo a 300 alunos, que nos chamaram e falaram: precisamos realizar uma pesquisa e entender o que está acontecendo. E o que eu sempre dou de exemplo disso, né? Eu falo assim, poxa, quando você tem 1.000 alunos, não é só a capacidade de mudança e de inovar, ela é muito mais fácil, porque você tem caixa, porque você tem profissionais preparados lá dentro, porque você tem uma motivação para o negócio, as pessoas motivadas ali dentro. E quando, pegar o exemplo da escola, mas que serve para qualquer outro tipo de negócio, cai para 300... Não quer dizer que não tem uma capacidade de reação, mas a dificuldade ela é muito maior, porque você perdeu muitos dos bons profissionais que você tinha, você já não tem caixa, talvez quem está ali pode ser que não tenha nem energia, você ainda precisa reconquistar a confiança, a energia das pessoas para esse processo de mudança. E aí o senhor traz esse exemplo, que enquanto o senhor foi falando, eu fui aqui pensando, porque o grande momento da inovação não é na hora que talvez a gente se depara com urgência por aquela inovação, né? Poxa, é na hora que eu tô bem, né? Eu preciso continuar ali olhando para o meu negócio e pensando como que eu vou remodelando para aumentar meu ciclo de vida, minha atuação, minha competitividade, enfim, dentro desse mercado. Tô certo na minha leitura, doutor? Eu concordo. Eu acho que você tem que ter um espírito inovador. Você tem que ter uma mentalidade inovadora. Se você não tiver uma mentalidade inovadora, nós, seres humanos, sempre temos uma tendência a sermos conservadores. Ninguém quer sair da sua zona de conforto, né? Eu tive a maior dificuldade para vir aqui hoje porque eu não achava um lugar para parar meu carro. Puxa vida, mas será que eu vou deixar de participar desse podcast tão legal aqui, tá? Porque eu não achei um lugar para eu parar o carro? Então, nós somos conservadores, nós não queremos mudar a nossa posição. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Na verdade, se a gente não movimentar o nosso cérebro, não movimentar a nossa mente, nós não temos condições de evoluir. Então, eu fico pensando assim, eu fico sempre tentando fazer um exercício, né, de ser o mais inovador possível. Então, se eu estou fazendo uma viagem, peguei um avião daqui para Curitiba, então eu fico olhando aquele avião, vejo aquela coisa enorme, aquela geringonça, cheia de metal, de parafuso, e que liga um motor super potente, e esse motor joga esse avião numa pista, e esse avião, com muita dificuldade, acaba alçando voo, e fica lá em cima, e você fica naquela tensão de saber, puxa vida, como que isso aqui tudo está ocorrendo, como que isso aqui está se sustentando. E depois o piloto tem que jogar o avião no chão de novo para poder pousá-lo, né? E eu ali dentro eu fico pensando assim, poxa vida, como nós somos atrasados, né? Nós ainda não desenvolvemos uma forma da gente se teletransportar sem tudo isso, né? Então, assim, eu acho que você tem que tentar, se possível, né, sempre ter um pensamento disruptivo.
Sim. Sabe, se você não tiver na sua base um pensamento disruptivo, você não vai fazer nem a inovação incremental, que é a inovação mais simples. Aquela de, vamos dizer, pular do iPhone 15 para o iPhone 16, ou aquela do iPhone 11 para o iPhone 12, aquela inovação, né? Então, tudo que você for fazer, você tem que desenvolver um mindset de inovação com disrupção, porque é ela que interessa. E o que ocorre com a disrupção é que ela acaba trazendo um prejuízo naquele elemento conservador, né? O que ocorre com a disrupção? Eu tenho que matar a minha empresa. Eu tenho que matar o meu negócio convencional. Eu vou matar meu negócio convencional para poder disruptar. Né? Eu me lembro, antes da pandemia, a minha esposa tem uma escola de idiomas, né? E eu lembro que na época a gente já estava conversando muito sobre a importância das aulas online. E aí começamos, ela, sócias lá, começaram a investir pesado em aula online e era muita dificuldade, as ferramentas que existiam eram muito pobres, não tinham essa habilidade, o Zoom não funcionava bem, o próprio, aquela do Google Meeting não funcionava bem, era tudo ainda meio, assim, vamos dizer, tímido, né, em termos de tecnologia. Só que ela foi persistindo, foi investindo, foi caminhando. Quando chegou perto, assim, pouco antes da pandemia, ela já tinha mais ou menos uns 300 alunos online, né? Que era pouco. Quer dizer, quando a pandemia chegou, ela tinha toda uma estrutura montada. Na verdade, com a pandemia, ela cresceu. Ela pulou para, sei lá, 500, 700 alunos, teve um crescimento enorme. Claro, ninguém queria pandemia. Ninguém podia prever a pandemia. Quem poderia prever que uma pandemia, né, com um vírus, interromperia a vida de todas as pessoas do mundo? Sim. Não é de um país, né? Não é de um continente, do mundo. E interrompeu durante 4, 5 anos a vida das pessoas e até hoje ainda tem consequências, né? Porém, daquele momento adiante, nós tivemos outra realidade. Nós tivemos, né, as aulas online, nós tivemos as telecomunicações incrementadas, nós tivemos a telemedicina, que hoje é uma realidade. Hoje o atendimento online do médico, do psicólogo, da enfermeira, do profissional de saúde é uma realidade e funciona muito bem. Funciona muito bem, né? Claro, não substitui ainda aquele exame físico, né? Da mesma forma como hoje nós estamos vivenciando essa disrupção da inteligência artificial. E a inteligência artificial ocupando um espaço que não é o espaço do ser humano, é um espaço que o ser humano não ocupava. Né? Essa história de falar a inteligência artificial substitui o ser humano, ela não substitui o ser humano. Ela criou um outro espaço que ela está ocupando e que o ser humano até agora não chegou perto. Né? Então, quem não tiver um conhecimento de como funciona esse espaço, não tiver uma noção do que está acontecendo nesse novo modelo, realmente vai ficar para trás, como sempre aconteceu na história da humanidade. Né? Não é novidade isso. Sempre aquelas pessoas que não acompanharam essas modificações acabaram ficando com as suas máquinas de tirar foto convencionais, com as suas máquinas de escrever Hamilton antigas, tradicionais, seus cursos, né, de corte e costura, né, e tudo que já passou, né, na vida. Sim. E que foi importante. Mas, né, eu falo com orgulho, eu fiz aula de datilografia. E as pessoas olham e falam assim, pô, isso era normal. Hoje, eu tenho 40 anos, vou fazer agora. Mas eu falo assim, poxa, algo que talvez para mim já é algo totalmente... Eu não consigo imaginar eu há 30 anos fazendo... Minha mãe me colocou ainda no curso de datilografia, né? Então, como as coisas mudam significativamente, né? Quando o senhor fala aqui das máquinas e tal, eu imagino que a gente vai passando os nossos ciclos de vida e cada vez vai falando, poxa, mas foi ontem e isso nem funciona mais, né? Não tá mais na nossa realidade. Muito, muito legal. Não, mas o mais importante é que você fez o curso de datilografia, eu também fiz, né? A SDFG, né? Fizemos o curso de datilografia, mas hoje nós estamos fazendo outras coisas. Vamos dizer, que derivaram, né, dessa nossa curiosidade inicial. Sim. Né? Assim como a gente trabalhou com fotografia convencional e hoje a gente trabalha com digital.
né? Isso. Assim como hoje a gente reconstrói uma imagem, não, eu estou vendo essa imagem aqui, eu vou na inteligência artificial e peço para ela reconstruir aquela imagem de uma maneira um pouco diferente, porque, não gostei dessa cor aqui azulada, não gostei dessa cor magenta, não gostei desse fundo, né? Então, eu acho que, o fato de ter vivido esse passado não prejudicou que você vivesse com intensidade esse nosso futuro. Ou Que talvez nós até estamos vivendo ajudou, agora. né? Porque foi fazendo a gente entender a importância da evolução, né? Muito Exato. legal, muito legal. E para mudar aqui, mas antes de falar enquanto o senhor comentava, né? Eu gosto muito da frase do Jim Collins, que ele fala que a gente precisa aprender a liderar, a gerenciar, apesar do caos, porque o caos está aí, né? Independente se a gente não consegue prever uma pandemia, a gente não consegue prever mudanças no nosso setor. Consegue prever, mas muitas vezes aparecem mudanças que apareceram de surpresa, enfim, que passou sem a gente identificar. Mas qual que é a nossa capacidade de dar resposta apesar do caos, né? Porque o caos, em algum momento, ele vai... E aí, caos distinto, ele traz ali as discussões. Às vezes pode ser econômica, pode ser a pandemia, pode ser tal. Mas qual que é a nossa capacidade de dar resposta apesar de tudo isso? E enquanto o senhor fala, eu fui também trazendo muito Esse é um outro papel importante do líder, né? É enxergar, vamos dizer, o que está acontecendo lá embaixo, apesar das nuvens, né? Sim. Ele conseguir enxergar. Eu acho que o líder ele tem que, de alguma maneira, trazer para as pessoas, né, um sentido, né, para aquelas coisas que estão acontecendo, né? E, ao mesmo tempo, entender que todos os processos são transitórios, são mutáveis, né? E que a gente está vivendo, às vezes, uma determinada fase agora, mas daqui a pouco nós vamos estar vivendo uma outra Sim. fase, né? E, doutor, eu vou fazer para aprofundar no tema da inovação aqui. Eu preciso fazer uma pergunta muito óbvia e básica, mas para talvez a gente nivelar aqui a discussão. Inovação é tecnologia? Não, não é. Na verdade, a tecnologia é uma das habilidades, né, uma das competências, né, ou uma das ferramentas que o ser humano desenvolveu mais antigas que existem, né? Tem uma palestra que eu dou que se chama Elementos de Transformação Digital. E eu falo sobre inovação e falo sobre tecnologia da informação, por exemplo, né? Então, o exemplo que eu dou quando eu vou falar de tecnologia é assim, eu procuro só para mostrar para as pessoas o que é TI. TI, quando você fala TI, é aquele negócio da informática, do computador, né, avançado, mas eu fico dizendo o seguinte, que a tecnologia da informação, ela começou aqui na Terra há muito tempo. Então me lembro, por exemplo, daquela passagem da Bíblia em que diz que houve um momento em que Moisés subiu no Monte Hermon, né, lá perto do deserto de Sinai, e lá em cima ele ficou lá meditando durante um tempo, e depois de um certo tempo Deus conversou com ele e disse que ele queria que as pessoas cumprissem determinadas regras. E para que Moisés não se esquecesse disso, ele gravou com chamas de fogo na pedra os 10 mandamentos. Então aquela imagem que a gente tem, né, de Moisés segurando as tábuas, né, aquelas tábuas de pedra enormes, né. Então Moisés devia ser bem forte, né, né, e Deus jogando aquelas gotas de fogo e gravando ali. Então essa é a primeira imagem da TI, da tecnologia da informação, porque foi a primeira vez em que um líder se utilizou de uma ferramenta tecnológica para poder trazer informação para as pessoas. Então isso existe desde quando o ser humano é ser humano, quando ele fez as primeiras pinturas rupestres nas cavernas, né? Então isso sempre existiu. Agora, a inovação é um conceito, vamos dizer, diferenciado. Por quê? Porque a inovação não é criatividade. Não é você criar, você fazer uma coisa bonita, uma cor diferente, ou então você trazer uma música diferente. Não. A inovação ela só vai ser entendida como tal quando você muda um determinado processo, um determinado serviço ou um determinado produto de uma maneira a que ele esteja evoluído em relação ao anterior e que você tenha agregado valor naquilo que você fez. Se não tiver valor, não é inovação.
Então tem que ter valor agregado. Então, quando você coloca o conceito de valor, você vê que nem tudo é inovação. Pode ser novidade, pode ser criatividade, pode ser festividade, mas não é inovação, né? Então, a inovação, para ela ocorrer, ela não é só um eureka. Olha, tive uma ideia. Não é assim. Ela tem que ser trabalhada, tem que ser pensada, tem que ser estimulada, e você tem que trabalhar dentro de um modelo, de uma cultura de inovação dentro da sua empresa, dentro do seu serviço, dentro do seu marketing, dentro do seu processo. Se você não tiver isso, não vai acontecer inovação. Tem que ter muita disciplina para ser inovador. E aí eu vou perguntar para o senhor, que é um especialista no tema, como... Aí eu vou trazer o Renato, o gestor, eu tenho lá meus colaboradores, meu time, a empresa como um todo. Como que eu crio essa cultura de inovação? Como... Porque muitas vezes... não quero dizer que em alguns momentos pode ser o proprietário, o fundador, em outros momentos pode ser um líder que está ali contratado e é o proprietário que não é inovador, que não tem essa visão inovadora. Como criar cultura na empresa? O que é fundamental para trazer essa cultura de inovação para dentro do negócio? Ou para outros ambientes, enfim, também que não seja uma empresa em si? Bom, existem vários aspectos que possibilitam que você desenvolva uma cultura da inovação. O primeiro deles depende da liderança. Realmente, a inovação, na maioria das vezes, é um processo top-down. Ou seja, o líder ele tem que abraçar essa questão da inovação e entender a importância dela para o empreendimento, para a empresa, para o processo, para o serviço, para o produto. Se o líder não abraçar isso, muito dificilmente ela vai acontecer. Pode até ter alguém lá dentro que é inovador, mas se o líder não estiver estimulando aquela pessoa, não estiver absorvendo aquele conceito daquela pessoa, a inovação não vai acontecer. O outro ponto importante é que você tem que escrever isso. Você tem que colocar lá, dentro da missão da tua empresa, que um dos processos importantes para a sua empresa é inovar. Tem que escrever isso, tem que colocar lá em algum lugar, tem que, gravar na pedra, né? Sim. Tem que escrever, porque quando você escreve, aí todas as pessoas começam a ficar mais alinhadas no sentido de buscar inovação. Terceiro, que é fundamental, é você criar um ambiente propício para a inovação. Como você cria um ambiente propício para a inovação? Distribuindo canetinhas coloridas, papel? Não. Você cria um ambiente propício para a inovação, trazendo para a sua empresa um aspecto de segurança psicológica. Ou seja, as pessoas têm que se sentir seguras dentro do seu trabalho para poderem buscar inovação. Isso implica em não ter medo do erro. Eu não posso ter medo de errar. Segundo, eu ter espaços bem adequados para poder fazer os meus experimentos, em que eu não contamine, às vezes, o trabalho principal da empresa, mas ali eu possa estar desenvolvendo os projetos de inovação, né? E terceiro, que eu busque sempre me inspirar no que as outras pessoas estão fazendo fora da minha empresa, que é a chamada inovação aberta. Se eu não tiver um olhar para fora, muitas vezes, só de uma maneira entrópica, eu não vou conseguir inovar, porque eu vou estar sempre tendo a tendência de repetir os mesmos processos, né? Então, eu acho que esses são alguns fundamentos básicos para implementar a inovação, sabe? E isso tem que ser um processo constante, contínuo, né? Um processo que passe a fazer parte do DNA da tua empresa, do DNA do teu empreendimento. O senhor está falando, eu pensando aqui, porque eu imagino que tem muitas empresas, pelo que eu vejo, pelo aquilo que a gente vive, que quando o senhor traz esses temas, eu falo, poxa, primeiro, o líder, nem sempre ele é uma inspiração num contexto da inovação, né? Acho que esse já é um ponto que é muito falho e que não quero dizer que não vai possibilitar a inovação, mas dificulta, porque o time como um todo não olha para aquela grande referência dessa maneira. Mas o senhor traz pontos que me chamam a atenção. A primeira é a questão da segurança psicológica, né? Como um negócio pequeno, que muitas vezes não tem capital, porque a segurança psicológica talvez advenha também de ter orçamento e falar que posso gastar e talvez errar um pouquinho, ou que posso investir.
Ou não, isso é possível também no negócio pequeno, oferecer essa segurança psicológica e essa segurança para que, poxa, não, eu vou arriscar, eu vou topar o erro, eu vou topar. Tem uma liderança ali que incentiva, mas o negócio ele consegue promover essa segurança também? Ou a inovação é só para empresa grande? É uma outra provocação. Não, a segurança, a inovação, ela pode ocorrer em qualquer tamanho de empreendimento, qualquer tamanho, por menor que seja. Então nós temos aqui em Tamarana uma empresa que faz entrega de gás e que um dos entregadores conseguiu criar uma rota melhor e que ao invés de ser feita os pequenos bujões, ao invés de serem carregados por caminhões, como ele trabalha na zona rural, levado por moto ou por um bagageiro atrás da moto, né? Ele mesmo sugeriu para o patrão e o patrão achou que foi uma boa ideia, colocou e hoje, vamos dizer, aumentou em mais de 30% o volume de entrega, principalmente em regiões mais inóspitas. Um negócio pequeno, que é uma pequena distribuidora de gás, né? Uma lanchonete, né? Que, vamos dizer, ao invés de fazer só, vamos dizer, um determinado tipo de suco, né? Ela é especializada em suco, mas ela, vamos dizer, se colocou, mas ela não tinha estrutura para ter uma cozinha. E o que ela resolveu? Ela se postou, ela se instalou ao lado de uma salgaderia, porque as pessoas poderiam tomar o suco ali na lanchonete e pegar o salgado ali do outro lado. Aliás, isso você já viu também quando houve essa explosão das choperias, daquelas choperias, vamos dizer, artesanais. Muitas vezes elas não tinham um ambiente para vender comida. Só que muitas vezes, estrategicamente, elas se instalavam próximo a lugares que vendiam comida. Então a pessoa poderia pegar aquilo ali, a comida do lado e vir tomar o chopinho ali na sua choperia, né? Então a inovação ela pode ocorrer em qualquer tipo de ambiente, em qualquer tamanho de negócio, né? Em qualquer modalidade de atividade humana. Em educação, em saúde. Em saúde, a gente tem processos hoje muito bem configurados, tanto em consultórios médicos pequenos, como em clínicas médicas maiores, como unidades hospitalares médias, como hospitais de grande complexidade. Por exemplo, um dos grandes problemas para você hoje lidar em hospitais grandes e com maior complexidade é a gestão de leitos. Ou seja, quanto tempo aquele paciente está ocupando naquele leito, né? Qual o tipo de doença que ele tem, relacionar o tipo de doença com o tipo de leito e com o modelo de atendimento que você vai dar, quantas enfermeiras você precisa para cada leito, quantos auxiliares vão estar rodando ali para poder fornecer os medicamentos, para poder fazer os suportes básicos, né? Hoje, nós temos, por exemplo, algumas Unimeds aqui no Paraná que desenvolveram modelos de gestão de hospitais de média e baixa complexidade utilizando tablets simples, com uma programação muito simples, né? Eles mesmos criaram, né? Fazendo a gestão dos leitos, que concorre, inclusive, com modelos sofisticados de gestão de leitos, né? Inclusive no exterior, de grandes hospitais, né? Então, a inovação pode se aplicar em qualquer tamanho de atividade. E aí eu faço aprofundando, como que poxa, o Renato, uma empresa média, ele tem lá uma indústria de sapato, ele tem ali uma indústria de alimento, ou ele tem enfim, um varejo médio ali. O senhor chegou, doutor Omar, ali como consultor, o que é a primeira grande provocação que o senhor faz? Como começar esse processo de transformação e de inovação? Quando o doutor Omar entra ali como conselheiro numa empresa, ou quando chama, quais são as primeiras e grandes provocações? E se eu estivesse escutando, eu falar, olha, isso daqui eu preciso me atentar no meu negócio. O que o senhor deixaria aí de grandes referências para a gente, para startar esse processo de transformação e de inovação dentro das empresas? Eu acho que é importante para o empresário, para o dono da empresa, para aquela pessoa que lidera a empresa, ela enxergar quais são os limites que ela tem dentro do negócio dela. Todo negócio que a gente faz, ele tem limites. Então são limites às vezes físicos, são limites estruturais, são limites de financiamento, de recursos humanos, recursos financeiros. Então todo negócio ele é limitado.
Não existe nenhum negócio que seja ilimitado, por maior que ele seja. Para você, de fato, inovar, para você, de fato, conseguir tirar daquele negócio algo que o transforme em outro, você tem que primeiro entender quais são os limites dentro do qual aquele negócio está colocado. Então, quais são os limites, por exemplo, de uma oficina mecânica? Então, ela está ocupando um espaço X, ela tem um número X de funcionários, ela tem um número X de equipamentos, ela pode atender um número X de carros, vamos dizer que ela consiga atender simultaneamente 10 carros. Ela consiga simultaneamente, mas ela tem que trabalhar com 5 colaboradores, 2 mais avançados, mais preparados em mecânica, outros mais básicos, né? Então, esse mix de produto, serviço, prazo de entrega, materiais necessários, qual tipo de material que eu tenho que ter aqui na minha loja, dentro da minha oficina mecânica, porque eu vou oferecer mais. Eu tenho que ter bateria aqui, eu tenho que ter pneu, eu tenho que ter relé eletrônico, eu tenho que ter chip, eu tenho que ter... Que tipo de diagnóstico que eu vou poder oferecer numa oficina mecânica pequena? Será que esse equipamento que eu vou comprar é um equipamento muito caro para eu poder utilizar numa oficina que só utiliza 5, 6, que atende 5, 6 carros de uma vez? Como eu vou fazer minha propaganda? Qual a melhor propaganda? Será que é a propaganda boca a boca? Será que eu vou divulgar? Será que eu vou ocupar um espaço na rede social? Eu vou fazer um Instagram? Como que eu vou divulgar meu produto, meu serviço? Né? Quem são as pessoas que eu quero trazer para dentro da minha empresa? De que forma que essas pessoas vão descobrir a minha empresa? Porque se eu tenho um negócio, as pessoas precisam descobrir o teu negócio. Se elas tiverem acesso à informação sobre a tua empresa, elas não vão descobrir. Então, para que público que eu vou direcionar a minha comunicação? Qual é o custo dessa comunicação? Né? Hoje, comunicação custa caro às vezes. E às vezes não é caro, às vezes é barato. Né? Eu faço uma divulgação no Instagram que, para mim, é de graça, não custa nada. Você entendeu? Então, depende da maneira como você faz. Então, eu acredito que o grande aspecto para você, o primeiro aspecto para qualquer tipo de empresa, mas eu estou pensando bem nas pequenas e médias mesmo, né? Para você que é empreendedor e que tem um pequeno ou médio negócio e que está pensando, poxa vida, como eu vou usar inovação dentro do meu negócio? Então, o primeiro conselho que eu daria seria o seguinte: veja quais são os seus limites. O que está te limitando hoje? Qual o seu limite de número de clientes, número de colaboradores? Como você pode expandir isso? Como você pode modificar isso de uma maneira a ter processos mais ágeis, a ter uma evolução da maneira como você entrega? E muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, você não depende de investimentos em tecnologia ou em ferramentas ou coisas sofisticadas. Às vezes é mudar a maneira de atendimento. Às vezes é mudar um padrão de relacionamento com o cliente. Às vezes é mudar um padrão de entrega, por exemplo, de um determinado serviço ou processo. Né? Então, depende de pensar bastante. Né? É um desafio, né? É um desafio e o senhor, acho que em todas as falas, eu vou aqui construindo um pouco e o senhor me corrige, mas fica cada vez mais evidente que não é tecnologia, é gestão, é olhar para o negócio como um todo, é o papel do líder, e talvez ter essa clareza que muitas vezes não é a tecnologia mesmo, às vezes é a pessoa, às vezes é um processo, às vezes... Eu tenho aprendido aqui com o senhor nessa fala que, olha, olhe de maneira mais completa para tudo aquilo que você tem de possibilidades e talvez ali você vai enxergar campos de inovação que não estão atrelados àquilo que todo mundo fala, olha, é tecnologia, é isso, é aquilo, tal, você tem um monte de possibilidades. E eu quero, agora já que falei de tecnologia, eu quero perguntar para o senhor, daí sim eu vou para essa frente. O que está em alta, Poxa, estou falando em inovação, em transformação de negócio, o que está em alta e que todo mundo tem que aprender pelo menos um pouco sobre isso, ou entender um pouco sobre isso, ou vai impactar as empresas e a gente precisa estar atento a esses temas. O que está impactando hoje na inovação e na transformação dos negócios? Então, hoje o que está impactando, né, que está em alta mesmo, são os agentes de inteligência artificial. Né? Hoje... Todo mundo sabe que a inteligência artificial ela faz parte do nosso dia a dia.
tanto já fazia, né, a inteligência artificial simbólica, aquela inteligência artificial antiga que a gente tinha já na Alexa, tinha naquelas gravações de telefone, a gente já tinha inteligência artificial, vamos dizer, substituindo o ser humano em algumas atividades, em algumas funções mais automatizadas, mais mecânicas, né? Até o surgimento da inteligência artificial generativa, que ocorreu em novembro de 2022. Então, nós estamos completando agora já 3 anos e 4 meses do surgimento da inteligência artificial generativa. E de lá para cá, o processo evolui muito rápido. Hoje nós temos as ferramentas de inteligência artificial que estão resolvendo muitos processos para vários tipos de empresa. E dentro da concepção da inteligência artificial, um novo modelo que surgiu foram os chamados agentes de IA, agentes de inteligência artificial. Como se fossem automações, porém automações que têm uma vida própria. Tudo que você tem hoje que pode ser automatizado dentro da sua empresa deve ser automatizado. Aí você tem aquelas automações que não são por agentes de IA, mas você tem aquelas automações que são por agentes de IA. E o mais importante que está surgindo hoje são as chamadas automações híbridas. Então, por exemplo, nós temos hoje um sistema de gestão que rege uma empresa. Sistema de gestão normalmente é conhecido como ERP, Enterprise Resource Planning. Ou seja, é um sistema que faz a gestão de todas as atividades da sua empresa. Ele faz cadastro de clientes, faz a recepção, faz a concepção do produto, faz a entrega, faz a gestão de quanto tempo está se gastando para se fazer. Então ele faz tudo. O ERP ele é um conjunto de ações, atividades dentro de um programa que supre a gestão da empresa. Porém, esse ERP sozinho, ele não dá conta do recado. Ele precisa, às vezes, se utilizar de outras ferramentas conexas, como, por exemplo, um CRM, que é um Customer Relationship Management, que é uma ferramenta que avalia o seu potencial de venda, seu potencial de entrega, tem o cadastro dos seus clientes, tem quem está comprando, quem não está, quem está recebendo, quem não está. Então, eu tenho que fazer uma integração, às vezes, entre o CRM e o ERP. Essas integrações antigamente eram feitas por chamadas APIs, que são aqueles application, né, de integração. Né? Hoje a gente usa agentes de IA dentro dessas integrações. São muito mais ágeis, muito mais eficientes e muito mais inteligentes do que as aplicações mais antigas e mais tradicionais, né, as integrações. Então, hoje, eu diria para você que o conceito fundamental, mais moderno, mais importante que existe para que todos entendam, seriam 2. Seria a governança dos dados e a interoperabilidade. Então, todos aqueles dados que estão chegando dentro da sua empresa, eles têm que ser de alguma maneira governados, geridos de uma maneira adequada. E a interoperabilidade é o que vai fazer com que os seus processos sejam integrados tanto através de ferramentas de tecnologia, como às vezes até da maneira como você gere cada um deles, né? Então, são os 2 conceitos que eu considero fundamentais. Nós temos, né, na Sprint a imersão de IA, e eu acabei vendo alguns profissionais ali que efetivamente implementam a gente acaba assistindo o curso e fala, meu Deus, a gente tem ali o CTO da Climatempo, o CTO da Superlógica e tal, e eles trazem algumas práticas que na hora que você olha ali, vou colocar o N8N, que é uma ferramenta que vai integrar isso com aquilo, com tal, eu falo, meu Deus, resolveu, parece que em uma tarde, um problema que anos a gente ficava pensando como criar essas integrações. E eu concordo, acho que isso todo gestor, independente do setor, ele tem que, às vezes até o pequenininho, né, a manicure ou tal, poxa, se ela pode integrar um atendimento no celular para dar uma resposta mais rápida, para integrar o processo de venda no digital, enfim, hoje ficou muito mais fácil, né, isso para as empresas, mas a gente, muitas vezes como gestor, está na correria do dia a dia e não consegue acompanhar algo que está escancarado, né, e precisa de pessoas como o senhor para nos provocar e falar, poxa, isso está escancarado, tá fácil, e integra na cultura, traga isso para a diferença. Eu acho que o senhor traz com muita naturalidade. O exemplo do entregador de gás, o exemplo do restaurante e tal, porque são exemplos que são as pessoas no dia a dia, né? Como que a gente consegue trazer isso para o negócio. E aí eu quero fechar com
com um tema e vim um pouco mais para o tema do senhor, para a área de atuação, formação, enfim. Como que a inovação, eu imagino, olhando como profissional que presta serviço para a área da saúde, mas o senhor que vive isso no dia a dia, como que a inovação chegou na área da saúde? Eu imagino que ali deve estar borbulhando transformações em todos os sentidos, né? Sejam curas de doenças, sejam, enfim, ou gestão ou tal. Como que está o tema inovação na área da saúde? Então, a inovação na área da saúde ela é fundamental. Ela realmente, e muitas vezes ela chega de uma maneira, vamos dizer, até inesperada. Então, por exemplo, eu diria para você que a maior inovação que ocorreu na área da saúde foi a necessidade de lavar as mãos. Olha só. Então, Isso parece uma coisa meio assim simples, né? Mas até o início do século passado não existia esse conceito da necessidade de lavar as mãos, de higiene, antes de fazer qualquer procedimento médico ou antes de fazer qualquer procedimento ligado à área da saúde. Então, por isso que eu insisto, né? A inovação ela não é ferramental, ela não é tecnológica, ela muitas vezes é só um processo que precisa ser modificado, né? A segunda grande inovação que provocou a evolução da medicina foi a Segunda Guerra Mundial, foram as guerras mundiais. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas tiveram que, na hora, resolver questões gravíssimas, amputar uma perna, fazer um choque ali no indivíduo para ele poder acordar. Então, a medicina, a saúde evoluiu muito, teve muita inovação com as duas grandes guerras. Foi um momento assim posso te dizer que existe uma medicina antes e depois das guerras, né? E a terceira foi a questão medicamentosa, né? Que foram os antibióticos, né? Morria muita gente antes disso. Então a evolução dos fármacos, a evolução dos medicamentos, ela é fantástica. Às vezes a gente fica um pouco crítico em relação à indústria farmacêutica. Você fala assim, mas puxa vida, é uma indústria multinacional que ganha um monte de dinheiro. Então existe uma crítica à indústria farmacêutica, vamos dizer, dando a entender que ela manipula a sociedade, e pode até acontecer um pouco disso. Porém, sem a pesquisa e a evolução farmacológica, muito provavelmente a gente não teria a evolução de sobrevida que nós estamos tendo hoje. Então, até, vamos dizer, a década de 70, década de 60 do século passado, as pessoas viviam no máximo até 60 anos. Você não vai lembrar, mas na década de, vamos dizer, 60, né, os nossos avós, que tinham 50 anos, eles eram velhinhos, com uma bengala na mão, de chapéu, de paletó, né? Hoje, você tem pessoas de 50 anos que estão no auge do seu vigor físico, né? Pessoas de 60 anos. Então nós estamos tendo vamos dizer, uma expansão da saúde, um aumento da longevidade. Até eu recomendo o livro do Peter Attia, que é o Outlive, que fala sobre a ciência da longevidade, onde ele discute exatamente isso. Quais são os limites do uso da tecnologia e da inovação para poder estender, vamos dizer, a vida humana e melhorar a qualidade de vida. E as pessoas estão chegando em idades relativamente longevas, tipo 80 anos, 85, com uma qualidade de vida melhor. O Peter Attia até ele fala um negócio muito interessante. Eu assisti uma palestra dele no HSM em São Paulo. Então ele diz assim que existe como se fosse um relógio biológico dentro do ser humano, em que quando atinge 75 anos, parece que desliga um monte de coisa dentro do indivíduo. E aí ele parte para uma degeneração celular, ele passa a ter Alzheimer, ele passa a ter chance maior de ter câncer, começa, vamos dizer, uma involução, né, para a caminhada, vamos dizer, para a morte, né? E aí todo o trabalho que é feito hoje na chamada medicina 3.0, que é a medicina da longevidade, né, e que é absolutamente inovadora, é fazer com que as pessoas ultrapassem essa barreira dos 75 anos. E chegue nos 80 com qualidade de vida, né? Não é fácil,
Não é fácil, Sim. mas já tem hoje um grande número de pessoas que já estão com 90 anos, 95 anos, né? E que tem uma qualidade de vida boa, né? Então, na área da saúde, a inovação é um aspecto fantástico, tanto sob o ponto de vista de diagnóstico, como da prevenção de doenças, como nas próprias terapêuticas, né? Tem evoluído bastante. Isso realmente, né? A gente percebe, e interessante, né? Quando o senhor traz. Pô, eu achei que a primeira resposta do senhor ia falar talvez de algum equipamento ou alguma coisa nova. O senhor traz, pô, a inovação começou lá na lavagem das mãos. Mas é isso, né? Acho que a medicina ela vem de tempo a tempo nos surpreendendo. E nós, eu vou falar, eu, Renato, pessoa física ali, gosto de viver, e fico sempre pensando, me questionando, pô, até quando? Até quando vou conseguir viver dessa maneira, aguentar tudo isso que eu aguento, aproveitar a vida da maneira como a gente aproveita e isso nos traz esperança, né? Acho que a gente ainda tem muito a aproveitar essa longevidade das pessoas, né? Isso ficou é um tema que eu acho que é um outro podcast aqui que vale muito a pena entrar. Doutor, eu preciso finalizar, eu já bati meu tempo, mas eu gostaria de fazer uma pergunta que é muito pessoal, eu gostaria de realizar isso para o senhor, porque é a maneira como eu olho o Dr. Omar hoje. E que talvez isso tem também vem muito para a capacidade de liderança, para a capacidade de transformar, de inovar, que é a capacidade de articular. Se eu puder fazer um parênteses aqui, e o senhor já falou aqui rapidamente, o senhor tem impactos significativos, muito das mãos do senhor, lógico que com todo um time, com o senhor, mas o senhor é presença em tudo isso, mas tem impacto significativo na transformação da saúde de Londrina, com a aprovação de grandes estruturas, como o hospital da Unimed, o PA, como o senhor comenta, o trabalho na saúde pública. E eu imagino que tudo isso exige de um líder uma capacidade de articulação muito forte. Eu queria ouvir do senhor isso. Tô certo? É um ponto, porque eu de fora falo, poxa, como é que a gente implementa inovação, como que a gente move as pessoas para a transformação se eu não tenho capacidade de articulação? O senhor enfrentou isso? O senhor entende que isso é uma característica também? Ou é o Renato olhando de longe e falando, não, Renato, é besteira isso que o senhor está falando? Não, eu acho que esse é um aspecto fundamental. Primeiro que eu não sou tudo isso que você está falando, não. Por favor, não. Você está me colocando muito, né? Eu acho que eu sou uma pessoa simples que trabalho muito, busco muito ter um entendimento do que é melhor, né? Para mim, para minha família e para minha comunidade, né? Mas realmente eu acho que um aspecto fundamental, se a gente pode colocar aqui para as pessoas, né, em termos de ganho pessoal, né, é que realmente as pessoas deveriam sempre estar buscando desenvolver a sua capacidade de comunicação e de interlocução. Parece que não, mas sem comunicação e sem interlocução, a gente não chega em lugar nenhum, né? Então, eu acho que é fundamental hoje, em qualquer processo de trabalho, seja na liderança ou seja na execução das atividades mais básicas, que você tenha a capacidade de expressar aquilo que você pensa, né? E mais do que isso, né? Que você tenha a capacidade de elaborar novos projetos, enxergar novos horizontes. Eu acho que isso é o mais difícil, sabe, Renato? É a gente saber o que de fato a gente quer para o futuro. É muito difícil, né? Imaginar, poxa vida, o que eu quero para o meu futuro, né? Você vai conseguir atingir esses objetivos quando você souber colocá-los de uma forma bem objetiva. Eu sou uma pessoa que sempre tive objetivos muito bem definidos. Eu sempre estabeleci objetivos muito bem definidos e também eu tenho um desafio que eu sempre coloco para mim mesmo. Então, atingido um determinado objetivo, eu já tenho um outro objetivo definido lá na frente, né? Então, é uma maneira de pensar, uma maneira de raciocinar. Nem sei se eu não estou dizendo que é correta, não estou dizendo que todo mundo deva ser assim, né? Mas eu acho que é fundamental nesse aspecto você ter convicção, interlocução e comunicação, que são três aspectos importantes para a gente desenvolver, né? Eu acho que
E estou aí para servir, né? Servir toda a comunidade, a vocês também, estamos à disposição de vocês. Né? Muito obrigado. Doutor, antes de encerrar, vou olhar aqui para a câmera e convidar todos vocês que estão nos assistindo a vivenciar as experiências que a Sprint Pro oferece. Nós temos imersões presenciais na área de liderança, na área de inovação, na área de vendas, na área de marketing growth, além das universidades corporativas, nossos cursos gravados, enfim, mentorias e todas as outras possibilidades. Quero também convidá-los, se estiverem gostando desse conteúdo, para curtir, para comentar, para compartilhar e, mais do que isso, para se inscreverem em nossos canais aqui do nosso podcast, né, nosso Sprint Session. E gostaria de agradecer, Dr. Omar, por essa presença ilustre, pelo tempo dedicado. Eu sei o quanto, e o senhor traz aqui, né, o quanto que o senhor tem de atividades, o volume de atividades e muito, além disso, viagem, né? Muito dos negócios fora daqui, no qual o senhor atua. Então agradeço esse momento muito especial. Gostaria também de lembrá-los a todos, Dr. Omar é nosso professor, nosso mentor na disciplina de liderança e transformação de negócios, também a partir da tecnologia, trazendo muito da questão da cultura, da mudança e tudo mais, mas também trazendo sobre tecnologia, né? E dizer que é um privilégio aqueles que puderem acessar e passar uma manhã com o Dr. Omar, porque a gente sabe que tem muito conhecimento, muita experiência, muita vivência e muita humanidade também na fala, na maneira como o senhor traz todo esse conhecimento. Então, gostaria de agradecê-lo e convidado todos a participarem da nossa imersão de liderança e visão estratégica. Dr. Omar, muito obrigado pela presença. Enfim, espero recebê-lo outras vezes, ter outras maneiras de trocar figurinha e, enfim, só agradecer esse momento com o senhor. Eu que agradeço, viu, Renato, essa oportunidade de estar participando aqui do Sprint Podcast, Sprint Session, né? Muito legal essa iniciativa. Gosto dos podcasts porque os podcasts ficam gravados, eles podem ser reproduzidos. Às vezes algum conceito que você ouviu, você pode voltar, ouvir de novo, né? E você pode fazer cortes, divulgar só um pedacinho. Eu acho que é uma maneira, às vezes, da gente difundir conhecimento e também da gente aprender muito, né? Afinal de contas, o que vale a pena na vida é aprender. Muito obrigado, doutor. Mais uma vez, muito obrigado por esse momento. Agradeço.